Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal hoje Atlético Mineiro e São Paulo. E claro, também novidades e notícias do mercado da bola tricolor. Então, vambora pro vídeo. Uma notícia que não é boa para os adversários. Se a gente pensar no time ideal do São Paulo para a temporada, nesse jogo contra o Galo, só tem um desfalque. O Pablo Maia, que está em recuperação de cirurgia, deve voltar no final de agosto. Todos os outros jogadores que podem ser considerados titulares estão à disposição para essa partida. Por quê? Porque retornam Rafael ao gol, estava com a seleção, treinou, vai viajar e vai jogar. Caleri e Ferreirinha, que estavam suspensos. Além disso, volta o Zubeldia ao banco de reservas, outro que estava suspenso. Então, exceção feita ao Pablo Maia, que deve ser mais uma vez substituído pelo Luiz Gustavo, embora o Bobadilla também seja uma opção, o São Paulo vai com o que tem de melhor. Os outros desfalques, Ferrarese, que se apresenta só sexta-feira, Michel Araújo, Juan e Galopo, que estão numa transição, não são titulares, são boas peças de opção no banco, mas não são titulares. É o São Paulo que tenta defender a posição no G4. E aguardando algumas resoluções. Por exemplo, dois assuntos importantes comentados por um entrevistado exclusivo ontem, o Igor Vinícius, 182 jogos, 23 assistências, 4 no ano com a camisa tricolor. Rames Rodrigues e principalmente possibilidade do Equador assediar e tirar Zubeldia do São Paulo. A gente acompanha o que pensa o Igor Vinícius. Cara, ainda não teve nenhuma conversa com a gente do tipo, os rumores que tá bem de fora mesmo. Mas, com certeza, pra gente não seria muito interessante, né? Perder o Zubeldia nesse momento, onde já se adaptou o nosso futebol e sabendo das competições, né, que a gente tá enfrentando. Mas é um técnico de alto nível, a gente sabe que o interesse pode vir, né? Não só do Equador, como de outros clubes e seleções. Mas eu espero que ele fique com a gente por muito tempo. Tem uma parte técnica realmente acima da média, né? Jogou nos maiores clubes do mundo, né? Ele é uma referência lá na Colômbia, né? Então, como você disse, ele é como se fosse o pré pra gente aqui. Então, mas eu não sei como é que é o convívio dele lá no dia a dia, né? Como é que é a parte de treinamento, como é que lidam com ele, né, no dia a dia. E, pô, pra mim seria muito bom se ele retornasse pra cá e jogar no nível que ele vem jogando na Copa América, né? Que eu acho que ele deve estar sendo um dos melhores jogadores. Muito bem, o São Paulo não descarta o retorno, mas quer mesmo uma boa proposta para poder negociar o Rames. Zubeldia, sexta-feira, deve conversar com a diretoria para colocar um ponto final. E o Wellington, embora o Ipswich Town queira também a sua contratação, o staff dele continua trabalhando para que a venda aconteça agora na reabertura da janela e que seja para o Southampton da Premier League. De jogadores, é isso, Mário. No momento, fundamentais, né? Ainda há o problema do Pablo Maia, é fundamental, mas está muito tempo fora. Os problemas mais recentes do Galopo e do Juan, né, que não foram relacionados na última partida, uma pancada no pé, outra pancada no joelho. Mas podemos dizer que com as voltas do Zubeldia, do Caleri, do Ferreirinha, do Rafael... Isso, Rafael tinha esquecido. E também com o Michel Araújo de volta, parecia ser uma lesão mais séria, não é. Ele já vai ser relacionado, já viajou para Belo Horizonte. O São Paulo quase vai hoje... Eu digo hoje, porque a janela vai abrir, a gente vai falar muito sobre janela nesse vídeo. Hoje, talvez seja o que o Zubeldia possa escalar de melhor contra o Atlético Mineiro, né? Que vem numa fase complexa, tem retornos também nesse jogo, mas o São Paulo agora tem um time mais ou menos titular, a gente pode falar que é Rafael. Curiosamente, esse time se estabeleceu pós-saída do Rafael, mas ele volta como titular. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Esses 11 estão à disposição do Zubeldia para o jogo de amanhã. Bom, não deve ter surpresa na escalação, então. Deve ser a escalação ideal possível. Aquela linha de 4, certo? De sempre. Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Os dois volantes, Luiz Gustavo, que vem jogando bem, e Alisson. Quem tá pendurado aí? O Luiz Gustavo, né? Gustavo pendurado, exatamente. E aí, Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Pois é. É meio a tropa de choque. Exato, é meio a tropa de choque atual, né? É o 4-2-4, mas é o esquema que com o Zubeldia emendou 4 seguidas vitórias, mesmo sem alguns titulares. Então deve ser o esquema adotado contra o Atlético. Jogo difícil, fora de casa, o time... o adversário numa fase muito ruim,
mas contando com alguns retornos, né? É aquele negócio, jogar desta forma como visitante é sempre o risco. Quanto o Atlético Paranaense deu certo, vamos lembrar, durante o primeiro tempo, muito deu certo. Durante os 25 minutos do segundo tempo, não deu certo. Aí o Atlético entregou um gol, o Caleri fez o 2-1. Então, fora de casa tem as suas circunstâncias, esse sistema, né? Agora, alguma chance de alguma surpresa, alguma mudança nesse jogo, nesse time? Porque tem jogo domingo, quer dizer, não tem jogo domingo, só na outra semana. Exatamente, até por conta disso, né? O São Paulo jogou no sábado contra o Bragantino, joga na quinta contra o Atlético, depois só na outra quarta contra o Grêmio. Então, em tese, a gente não vai ter surpresa dessa vez. Dá pra ir com a tropa de choque. Né? Sim, dá pra ir com a tropa de choque. E aí o São Paulo cumpriria os 4 jogos, depende do que acontecer, bem, né? Na verdade já tá bem, né? Porque ele já fez os 4, né? Poderia ser 12... a quina, né? Essa aí é a quina, exatamente. Fez os 4. Foi bem nos 4 jogos, esse seria o 5º jogo, seria sensacional. Se conseguisse uma vitória, o São Paulo é o rei de ressuscitar mortos. Essa é a questão. O jogo encrencado contra o Atlético Paranaense, vai lá e ganha, né? Jogo não sei o que, pumba, vai lá e ganha. Esse jogo que tá contra um time meio mal na fita, veremos. Essa deve ser a escalação do São Paulo. E o Galo, como você falou, tem jogador voltando. E a arbitragem? A arbitragem é dele, Marcelo Lima Henrique, o nosso... De novo? Exato. Você percebeu quando estão repetindo árbitros do São Paulo em intervalos pequenos, né? Marcelo Lima Henrique, ele apitou o... São Paulo e Bahia. Ele é um árbitro que eu também gosto mais, como você, do que os dos jovens, mas ele permite a conversa, o jogo, o diálogo, né? E é a especialidade do Hulk, né? Então eu acho ele melhor para o mandante sempre, você entende? Sim. Você entende a situação, a circunstância? É o árbitro do jogo. Então, e o Atlético, além do Hulk e do Paulinho, tem a volta do Arana, né? Tem a volta, a primeira vez, depois de muito tempo, que o Atlético tem seu quarteto de volta, né? Completo. Arana, Scarpa, Hulk e Paulinho. É verdade que o Atlético ainda não tem como colocar em campo os jogadores contratados na janela. Estão sendo contratados. Isso. Essa é a última rodada sem janela, né? Então, o Lianco, jogador do São Paulo, né, começou no São Paulo, já foi anunciado. Nesta quarta-feira, o Júnior Alonso foi anunciado, jogador do Atlético também há um bom tempo, seleção paraguaia, mas esses caras ainda não podem estar em campo. O desfalque, além dos contundidos, é o Igor Rabelo, que foi expulso contra o Botafogo, mas o Atlético vem mais forte do que nas últimas rodadas. Só pra galera não vajar, todo mundo enfiou 4 no Galo lá e tal. Esse é um Galo já mais recheado, mais reforçado. Embora mais com a corda no pescoço milito, mas o time tem mais opções. Eu diria que o empate não está mal pro Tricolor lá, não. Não, nem um pouco. Levando em consideração que depois do Atlético são mais 3 partidas pelo turno, né, Tironi? O Grêmio na quarta, como a gente já falou, no Morumbi. O Juventude em Brasília, que é uma coisa ótima para o São Paulo. E finalizando contra o Botafogo, aí um jogo daqueles no Morumbi na última rodada do primeiro turno. Sim, então tá aí, esses jogos do São Paulo daqui pra frente. Falamos da arbitragem, Marcelo Lima Henrique, eu não desgosto dele, sinceramente, como diz você. E você falou em janela, não tem jogador na janela ainda. A janela do São Paulo, por enquanto, é só aberta para saídas. Pois é. Que não chegou ninguém. Aliás, todas as atenções de amanhã, evidentemente, vão estar voltadas ali pro banco do São Paulo, para ver o ânimo do Zubel Dias, se o cara tá animado, se não tá, se tá no ritmo de vai ficar, não vai ficar. Evidentemente vai ser, se não uma das primeiras perguntas na coletiva depois do jogo, sobre a proposta ou sondagem que ele tem na seleção do Equador. Tá tudo meio parado nesse aspecto. A diretoria do São Paulo, a impressão que eu tenho, Arnaldo, não sei se é a sua, é que parece que a diretoria sabe tanto quanto a torcida. Né? O cara vai ou não vai. Embora o cara esteja lá todo dia com ele, parece que sabe o quanto a gente. Se o cara vai, se não vai, se recebeu proposta, se não recebeu. Por enquanto tá nesse negócio aí, certo? E tem mais jogadores. Pois eu acho que essa situação do Zubel Dias é a que mais preocupa. O São Paulo tem um trauma gigantesco com técnicos que abandonaram o time para treinar seleções. De fato, a direção do São Paulo insiste. Não chegou nada até agora, ele está feliz, ele tem compromisso, ele tem contrato, ele tem multa. Mas acho que talvez quem consiga falar melhor sobre essa situação do Equador seja o próprio Zubel Dias pós-jogo do Atlético, né? Sim. Na entrevista que a gente vai mostrar na live aqui, mesmo que seja por áudio, como é normalmente fora de casa. Se chegou alguma coisa, se houve alguma conversa, se ele sairia do São Paulo agora, talvez sejam as perguntas principais. Espero, viu, galera, que tenha gente por dentro dessa situação, perguntando na coletiva do Zubel Dias pós-Galo e São Paulo. Não, vai ter, não é possível. É a pergunta do momento. E
Tem uma história de Diego Costa, janela abrindo, podendo ir para a Turquia. Não, para a Rússia. Krasnodar da Rússia, desculpa. Tem valores aí rolando, seria um valor até interessante por ele. É um jogador, não é titular, mas é um jogador importante. E parece que não desagradou o São Paulo, né? O Krasnodar teria formalizado a proposta, segundo o Gabriel Sá, sempre muito bem informado. Os valores giram em torno de 7 milhões de euros, 41 milhões de reais. Então pode ser que ele vá embora, o Diego Costa. Esse valor não acho ruim, sinceramente. Pois é assim, eu sigo a minha máxima, eu não comemoro venda de jogador, nunca. Eu acho que ele é um jogador importante, jogador formado na base, tem assim, aquele caráter competitivo, pode jogar na lateral direita também, como está fazendo algumas vezes. Já foi capitão do time na época do Rogério, sobretudo. Mas, aí sempre o mas, 7 milhões de euros ou 7 milhões e meio de euros por um zagueiro que não é titular, e aí eu estou olhando do lado do São Paulo só, né? O São Paulo tem o Arboleda e o Alan Franco como titulares hoje. O Ferrarese volta, aliás, fez uma ótima Copa América. Volta da seleção da Venezuela. E o Sabino, que ainda nem jogou, né? E o Igão, que é esse jogador de zaga que o Zubeldia tem trazido para os jogos todas as vezes, né? Da base, ele gosta do Igão. Estaria, em tese, resguardado. Talvez se fosse a posição que o São Paulo tem um pouquinho, vou falar de novo, um pouquinho de sobra. E 7 milhões e meio de euros para um clube que precisa vender sempre jogador. Segue a tradição do São Paulo vender zagueiro, né? Militão, Tuta, Morato, 500 mil zagueiros vendidos nos últimos tempos do São Paulo, Luizão, vários, Beraldo, né? Seria uma venda, não digo comemorada, porque eu não comemoro, mas uma venda assim, assimilável. Mas eu vou fazer o asterisco. Ferrarese está sendo convocado sempre para a seleção da Venezuela, certo? Tem data FIFA em excesso. O Igão, moleque, está sendo convocado para todas as seleções de base. Então você ficaria, na prática, aí que tá, né? Você vai, na prática, você ficaria com Arboleda, Alan Franco e Sabino, que ainda não jogou. Mas essa é uma das movimentações de saída da janela. A janela do São Paulo, estou até assim, passando calor aqui na Sicília. A janela está fechada, a minha janela, porque para botar o ar-condicionado, mas a janela do São Paulo só está, por enquanto, saindo, entrando necas. Assim, mas vamos combinar, assim, sobre o Diego Costa, não era exatamente uma coisa que estava na bica para acontecer. Aconteceu, e aí eu compreendo, não é aquele negócio, vai embora o Lucas, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Por exemplo, hoje, eu acho, Arnaldo, que se o Zubeldia for embora, é uma tragédia infinitamente maior do que perder o Diego Costa, que é um bom, eu gosto dele, acho um bom zagueiro, sério, comprometido e tudo mais. A gente estava falando do Diego Costa, a possibilidade de sair, né? Existe a possibilidade de saída do Wellington, né? O São Paulo tenta postergar a saída do Wellington, né? Mas tem propostas no plural para sair. Então fica essa situação que é comparada com Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O São Paulo tem uma janela, por enquanto, mais de saídas ou possíveis saídas do que entradas, né? Não dá nem para comparar com esses três e nem com o Cruzeiro, né? Exatamente. Então, essa é a dificuldade do São Paulo continuar disputando a ponta da tabela do Brasileiro. Para as entradas, continua a mesma situação, o mesmo objetivo de algumas semanas, né? O lateral esquerdo vai para lá, vai para cá. O Luca Bop entrevistou o Belmonte, tem mais de 5 laterais esquerdos monitorados, mas o principal objetivo é o Alexandre, que ainda não disse sim para a proposta do São Paulo. E o Thiago Mendes, que continua no Catar, tentando a liberação dele. Hoje ele voltou aos treinamentos. A mulher do Thiago Mendes está desesperada para voltar para o Brasil, mas hoje ele teve que voltar aos treinamentos, já fazendo o início da temporada. Nem acho ruim, porque acho que ele precisa treinar, estar em forma para, se caso for contratado para o São Paulo, ele voltar. Mas são os dois alvos do São Paulo. E tem um terceiro que vai sendo falado de lá para cá, a cada entrevista de lá para cá, que o terceiro pode ser o Rames Rodrigues, sim. né? O Casares deu uma outra entrevista. O Casares ficou um tempão nos Estados Unidos, segundo, né, consta por conta das condições meteorológicas, tufão, não sei o quê. E ele e o Dorival deram 1000 entrevistas. Nessa última entrevista, o Casares falou que é uma questão técnica. Ele não fez nenhum afago ao Rames,
Mas e se o Rames não tiver uma proposta boa para o São Paulo, ele pode ser reintegrado e até jogar pelo São Paulo novamente depois da Copa América. Veremos, né? Nós estamos gravando esse vídeo no momento em que está tendo a definição Colômbia e Uruguai, para ver quem joga contra a Argentina. O Rames pode ser considerado o melhor jogador da Copa América ou não. Ele jogou bem a Copa América, qualquer que seja a situação, mas convenhamos, recorrer ao Rames nesse momento é quase uma aberração, né? Mais fácil fazer o Thiago Mendes, ficar o do Wellington, do que achar que o Rames vai desabrochar de repente. Enfim. Não, sim, verdade, a gente não conversou sobre isso, né? Acho que não chegou nada oficialmente para ele. Tomara que não chegue também, que ele está aqui com a gente, deu treino hoje também normalmente, não falaram nada. Espero que a gente possa seguir trilhando esse caminho aí, que eu tenho certeza que no final da temporada a gente vai estar comemorando muito. Ele é um cara muito intenso, um cara que vive bastante isso daqui, né? Não é à toa que é um cara que chega aqui, é o primeiro a chegar e o último a ir embora, né? Nos treinamentos você vê ele ali, no quadradinho, ele sempre próximo ali dos jogadores, pedindo para movimentar, pedindo para girar a bola de um lado para o outro. Às vezes acaba tendo contato também com o jogador. Isso tem sido importante para a gente tem sentido essa motivação, esse espírito de luta, de aguerridade que ele tem passado para a gente. Acho que por isso que a nossa equipe vem crescendo bastante. E para mim é muito importante, depois de ficar um período parado, aí você fica 2 meses sem jogar. Você sabe que a condição não é a mesma, né? Mas eu conversei bastante com o professor, com a sua comissão, e venho pedindo esse tempo em campo para que eu possa voltar ao meu ritmo, voltar à minha melhor parte física, para mim poder contribuir da melhor forma, que eu sei que eu posso ajudar ainda mais a equipe, ainda mais nesse momento que a gente vem crescendo. E eu venho adquirindo essa confiança novamente. Eu tenho certeza que logo eu tô 100% novamente. Aí o Wellington Rato, que tá voltando, né, aos poucos, a dar uma contusão séria que ele teve, Vessa, falando aí, né, do Beldia, espero que ele fique, não falou nada pra gente, imagino que ele não falaria também. Oi, pessoal, aqui tem uma proposta aí do Equador e tal. Mas o que me pega é que ele não falam com ninguém, não tem nenhuma pessoa que ele chegou lá, um jardineiro, nada, que ele falou, tem um negócio aí. Incrível, né? O jogador, nessa hora, o jogador fica bem alijado, assim, dessas histórias, sobretudo quando é o treinador. Se é invertido, muitas vezes o jogador fala com o treinador. Isso. Fala, eu recebi uma proposta, tô querendo sair. Pelo menos a gente, quando trabalha e tem uma proposta, fala pro teu chefe, fala, aconteceu aqui, né? Tá tendo um negócio aí. No caso, pro jogador, sinceramente, um treinador não vai chegar para ele e falar, a não ser que na hora da despedida mesmo. Mas, em relação a Belmonte e companhia, poderia estar tendo, talvez, um diálogo maior. O que eu acho que poderia ter também é o Belmonte talvez ser mais claro com o torcedor. Torcedor, nós estamos tentando de tudo, corre o risco mesmo. Porque o torcedor hoje não sabe nem se o risco é real. Isso. Talvez possa nem ser real, só que isso fica pairando no ar, e o torcedor angustiado. Hoje, minha gente, Atlético Mineiro e São Paulo. Parada duríssima pro São Paulo Futebol Clube, ainda mais com os resultados de ontem, né? O Bahia conseguiu também vencer o Atlético Paranaense fora de casa e voltou ao G4. Então o São Paulo, para permanecer lá, tem que vencer. Não basta o empate. E esse é um jogo difícil, né? Como o próprio Arnaldo colocou, o Atlético volta com seu quarteto da frente, né? São Paulo também volta com Caleri, Ferreirinha, Rafael, além do Zubeldia no banco. Mas vai ser o jogo pegado e quem tiver menos erros vai obter a vitória, né? O básico. Vamos ver. É um jogo bem difícil, né? Que eu falei, pontuar é o mais importante, né? Você tem que pensar a longo prazo, tem que pensar lá na frente. Claro que a vitória é o ideal, mas é um jogo muito difícil. O Atlético precisa se reabilitar, né? Ontem mesmo também o Inter perdeu pro Juventude pela Copa do Brasil, o Cudê saiu, então assim, tem times aí passando perrengue. O Corinthians perdeu pro Vasco, continuando no Z4, o Vasco já se recuperou, o São Paulo foi um dos grandes ajudantes para essa recuperação do Vasco, né? E aí o Tironi coloca, como sempre, a gente também coloca como torcedor, né? São Paulo adora recuperar adversário, né? E o Atlético Mineiro tá pedindo passagem para uma ajudinha. E o São Paulo é craque. Vasco, só lembrar dessa, né? E isso se encontrar em outros brasileiros anteriores aí, que São Paulo ajudou muita gente, né? Então, assim, é importante também para entender onde está o Zubeldia, né? Acho que depois do jogo a entrevista vai ser muito focada nessa questão Zubeldia, Equador, Zubeldia. Então, vai ser um jogo
importante para o brasileiro, mas também importante para saber aí qual vai ser o futuro do treinador do São Paulo e do próprio São Paulo Futebol Clube durante a temporada. O Belmonte colocou em entrevista junto ao Lucas Bopp lá no Opismo que o São Paulo não tem muito controle sobre isso, né? Eles entendem que no momento não teve nada, mas aí depende do desejo do treinador. E que o São Paulo sempre tem engatilhado outros nomes e que na época que fez a entrevista com o Crespo, tanto agora, a entrevista com o Carpini e o Pedro Martins foram dos consultados, eles gostaram e tal, mas não foi a escolha. Conversaram com o Pesolano. Assim, em julho, você receber a notícia que você não tem mais técnico, que o técnico foi ser treinador do Equador, cara, é pra acabar com a temporada, né? Então assim, eu acho que se ele pensar direitinho, cabeça no lugar, fazer que nem o Abel, entender que um trabalho a longo prazo pode trazer muito melhores resultados para a carreira dele e opções, né? Eu ficaria. Se ele conseguir bons resultados no São Paulo Futebol Clube, ele consegue um mercado muito maior do que apenas a seleção do Equador. Que assim, é óbvio que essa seleção, sim, tem grande possibilidade de se classificar, porque agora a Copa do Mundo classifica todo mundo, né? Então assim, mas sim, tu vai lá só pra participar, né? Então, bem, e conta que no São Paulo, pelo menos até o momento, ele briga em 3 frentes. E principalmente nas Copas a gente tem alguma chance, por mais que a gente em nenhum desses torneios seja a equipe favorita. Agora falando do jogo, né? O São Paulo vai com aquela formação tradicional. Acho que encontra a formação dele lá, por mais que eu não goste muito. Mas tá dando resultado, né? É o que o Arnaldo colocou em entrevista junto ao Casagrande. De vez em quando tá fazendo um jogo maravilhoso, mas tá vencendo, né? Então assim, antes a gente cobrava resultado. Tá tendo resultado, tem que cobrar. Claro que a gente espera que ocorrerão melhoras aí no próprio trabalho dos Beldia, que é natural, porque você fala de um cara que não tem nem 3 meses de São Paulo. Então assim, vamos ver. É um jogo, para mim, que preocupa dessa sequência. Depois você tem o Grêmio em casa, que aí é tentar não dar força para o Atlético Mineiro hoje, né? Tentar não levantar eles hoje. Tentar não levantar o Grêmio também na semana que vem, que é outro clube também que está lá embaixo. E depois tem o Juventude fora de casa, que não é fora de casa, é em Brasília, né? Então, assim, esses 3 jogos, acho que mundo ideal, claro, né? O que o desejo do torcedor seria 9 pontos. Mas se você conseguisse 7, já estava muito bom. E agora falar do mercado da bola, a grande novidade, notícia, bomba, talvez até para você que não esperava, pelo menos como eu, é o Diego Costa receber uma proposta de 7,5 milhões de euros, cara, do Krasnodar. É muita grana. Tchau e benção, meu amigo. Vai. Né, o São Paulo que não anda assim nadando em dinheiro, como a gente sabe, com as dificuldades financeiras de sempre. Receber uma proposta desse por um Diego Costa que nem é titular do São Paulo, eu achei assim, se for esse o valor mesmo, é irrecusável. Que parece que o jogador já deve se preparar para viajar para fazer os exames semana que vem na Rússia. Mas a gente que estava esperando uma janela de saída bem fraca, porque a expectativa grande era sobre o Pablo Maia, que se machucou. Você recebe 7,5 milhões pelo Diego Costa, sendo que você tem a meta de 150, 180 em vendas, e você está esperando que o Gabriel Sara e o Morato sejam vendidos para dar uma moral, né? Mas 7,5 milhões pelo Diego Costa não tem nem o que responder. Tchau. E assim, o São Paulo tem opções, né? Tem o Ferraredes, tem o Igão, tem o Belém, e claro, o Alan Frango e o Arboleda, né? Mas, assim, é muita grana por um zagueiro que, assim, é um bom zagueiro, veste a camisa, é raçudo e tal, mas é muita grana mesmo. Então, assim, eu acho que o São Paulo deve fechar negócio, até para você tentar buscar o mínimo, chegar mais próximo aí desse valor aí que escolhe, claro, como meta financeira de venda de jogadores, né? Infelizmente, o São Paulo ainda tem essa situação de ter que vender jogadores por incompetência de gestões anteriores e até também não por incompetência dessa na questão financeira. Mas, assim, por 7,5 milhões um jogador que não é titular, eu acho que não tem como recusar. Que ele tem um grande futuro lá na Rússia, que briga e tal, e agradecer pelos serviços prestados. É um jogador que, se você pensar bem, foi campeão do Paulista, foi campeão da Copa do Brasil, chegou em as 2 finais com o Rogério Ceni. Então, assim, esteve sempre presente no grupo, né? Então,
até profissionalmente para ele, para resolver a vida financeira dele, é uma baita chance. E, falando ainda de Thiago Mendes lá brigando com a equipe árabe, foi para lá viajar para tentar resolver esse assunto quanto antes, né? E ficar aguardando, esse é o jeito, né? O São Paulo tem essa prioridade no Thiago Mendes, tem essa prioridade também na Alexandre, que segundo o Souza já está fechado com o São Paulo. Eu vi ele como o único a falar isso. E, assim, o São Paulo realmente precisa de um lateral esquerdo urgente. O próprio Belmonte falou que tem essa necessidade, mas que o São Paulo não foi informado da venda do Wellington ainda, e isso tem um período para ser informado. Vamos ficar de olho. E só sai o Wellington se vier uma proposta, que seria financeiro mais participação em vendas futuras. Será que o Southampton vai fazer tudo isso? Acho difícil, né? Então é isso, gente. O São Paulo focado no jogo de hoje, devagar com relação aos adversários, sim, no mercado da bola, até porque não tem o poder financeiro do Botafogo, de Palmeiras, de Atlético, que tem um baita patrocinador por trás, de Flamengo. Então, assim, aí pincelando e buscando oportunidades de mercado, que é o que o São Paulo tem feito nos últimos anos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos?